Priscila Maceió, o nome é diferente, mas ela é muito eficiente. Ela vai trazer para a gente um tema que é o auxílio doença. Acidente, perdão. O auxílio acidente. Para você que está com dúvida aí, que foi acidentado em trabalho, hoje ela está esclarecendo algumas dúvidas e mostrando algumas soluções. Por favor, doutora, fique à vontade. Os microfones estão à sua disposição. Boa tarde, Priscila Maceió aqui, advogada, estou escritório na Asa Sul, mas a gente atende também no Brasil todo. O tema hoje é o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício por incapacidade também, só que ele é um benefício pago pelo INSS para quem ele sofreu um acidente de trabalho ou teve uma doença ocupacional. Uma doença ocupacional é aquela que você adquire na empresa ou teve um agravamento. Então, basicamente, acidente de trabalho. Ele, assim, não são todas as categorias que têm direito. Quem não tem direito é o contribuinte individual, aquele contribuinte que paga o carnezinho, que antigamente tinha aquele carnê que a gente comprava no armarinho, né? Hoje a gente emite pela internet. O contribuinte individual e o facultativo não tem direito. As outras categorias, o segurado obrigatório, aquele que tem a carteira assinada, o trabalhador avulso, o segurado especial, os empregados domésticos, depois, se o acidente ocorrer depois de 2015, essas categorias eles têm direito ao auxílio acidente. Se acidentou no trabalho, então no percurso, trabalho em casa e teve a sua redução da capacidade laborativa reduzida, eles vão ter direito a esse benefício. Mas qual é o valor desse auxílio acidente? Ele é 50% do valor da remuneração. Ele é o único benefício do INSS que pode ser pago abaixo do salário mínimo. Por quê? Porque ele é uma espécie de indenização pelo acidente de trabalho. Ele tem caráter indenizatório. O trabalhador ele pode até continuar trabalhando que ele não vai perder o benefício. Aí eu me acidentei, estou recebendo auxílio acidente, aí eu posso continuar trabalhando normalmente. Ele não está em capacidade, ele teve a redução da capacidade laborativa por conta do acidente. Mas não impede de ele retornar à atividade, até na mesma empresa ou outra coisa pode fazer. E ele só vai cessar quando a pessoa tiver a carência necessária para a aposentadoria. Completou o tempo e a idade lá para aposentar, o auxílio acidente cessa automaticamente. É isso. Entendeu? Então, basicamente isso. É um único benefício. Ele também tem 13º. Então, ele só é um pouco abaixo do mínimo, é 50%. Então, a pessoa contribui com 2.000, o auxílio acidente R$ 1.000. Há uma redução. Isso. Mas ele pode continuar trabalhando. Não, ele pode, porque diferente do auxílio doença, que aí a gente entende que a pessoa realmente está doente, a pessoa não pode voltar ao trabalho. Ele fica afastado das suas atividades laborais. Entendo. E qual o tempo para entrar com esse pedido, né? Como entra? É pela empresa? Normalmente a empresa encaminha para o INSS. Algumas empresas, a maioria das empresas, deixa a pessoa realmente dar entrada sozinho, ou aí aqueles canais, né? Tem o site do meu INSS, tem o aplicativo do meu INSS, ou o canal 135. Mas mesmo sendo CLT, tendo a carteira... Sim, o que acontece? O departamento pessoal não resolve essa situação? Algumas empresas encaminham. Aí, tipo, eles emitem a CAT, aquela comunicação de acidente de trabalho, e fornece toda a documentação para marcar a perícia pelo INSS. Provavelmente o INSS ele vai conceder o benefício do auxílio doença. Aí, depois que cessar, ele pode dar entrada no auxílio acidente. Lembrando que quem sofre acidente de trabalho tem aquela estabilidade no trabalho de 1 ano. Ele não pode ser demitido. Entendeu? É a mesma coisa do auxílio maternidade, né? Que ela também não pode... O salário maternidade, aí tem a estabilidade de gestante. Entendeu? Aí lá, a mulher não pode ser demitida até 5 meses após o parto. É uma proteção para a trabalhadora. E o acidente? De trabalho, isso. Aí tem a estabilidade de 1 ano a contar do acidente. Entendo. Agora vamos para o MEI. Como é que fica a situação do MEI, que são pessoas autônomas, e também tem o autônomo que não é MEI? Aí assim, tem que verificar. O MEI, ele é um contribuinte individual. Ele paga contribuição. Faz o recolhimento. Faz o recolhimento. Se ele sofreu um acidente, ele solicita.
entendeu? Ele mesmo entra no site da Ou o Previdência. site, o aplicativo, o canal 135. Esses são os canais da Previdência. Lembrando, para até evitar fraudes, é até bom falar, o INSS ele não liga para ninguém. Então, assim, se você receber aquela mensagem de texto, não sei o que, pedindo para anexar documentos, não. Os canais do INSS são aqueles, é você que vai lá. É o site, ou o aplicativo, ou um canal 135, que tem muita gente que ainda tem dificuldade com os canais remotos, prefere ligar. Doutora, é uma coisa delicada o seguro acidente, né? A pessoa está totalmente debilitada. Como é que ela entra? Precisa estar... tá certo que tem o site, mas algum documento tem que levar pessoalmente ou fazer uma perícia. Marcar perícia. Então, vai marcar perícia para testar que ela realmente redução da capacidade laborativa. Se a pessoa tiver impossibilidade, a pessoa pode anexar um atestado falando que aí o perito se desloca. Acho que muita gente não sabia disso, né? Então, só que assim, tem que ter um atestado médico que consta... De incapacidade total de locomoção. Por exemplo, a pessoa está internada no hospital. Acontece. Aí o que a gente vai pedir? A gente coloca lá no processo dele administrativo esse atestado que tem possibilidade de comparecer à perícia e o perito lá se dirige onde ele está. Entendeu? Por exemplo, se ele está acamado, às vezes acontece, né? Está internado no hospital, mas aí o perito sai de lá e vai para o hospital e faz a perícia lá. Tá certo. Doutora, tem mais alguma curiosidade? Assim, o auxílio acidente, não é que a pessoa assim, esteja totalmente incapacitada. Ele sofreu um acidente de trabalho que teve uma redução da capacidade laborativa. Sim. O que acontece quando você falou, Jorge, é que assim, ele às vezes está internado, o acidente está recente. Por isso que ele está impossibilitado. Isso. Mas normalmente ele não está tão impossibilitado assim. Ele só teve um acidente de trabalho, por isso o auxílio acidente. Entendeu? Então, assim, tem que ter a redução da capacidade laborativa. Às vezes ele teve um acidente de veículo, se acidentou e teve fraturas, teve as sequelas permanentes do acidente. Aí eu tive aquilo ali, uma fratura no tornozelo, por exemplo, que foi do acidente. Mas eu não estou incapacitada. Aí foi um acidente de trabalho, aí essa pessoa vai ter direito ao auxílio acidente. Entendeu? E não fica passando por perícias, justamente pela forma de indenizar o trabalhador que sofreu esse acidente de trabalho. Eu acho que ninguém quer sofrer acidente de trabalho, né? Nada premeditado, né? Isso, realmente foi uma fatalidade, né? Só alguns mesmo que causam um acidente, perde até uma parte do membro, né? Mas... E para receber o benefício, mas às vezes acontece. Mas, assim, se a pessoa tiver direito, a pessoa vai ter deve ser até no caso uma pessoa que é torneiro, né? Isso no Rio de Janeiro. E teve esse problema aí. Por isso que, assim, existem vários benefícios. A gente já estava até acompanhando aqui, quem acompanha a rádio sabe. Tem o auxílio doença, tem o auxílio acidentário, tem o auxílio acidente, tem a aposentadoria por invalidez. Então, assim, são vários benefícios por incapacidade. Cada caso vai se encaixar naquele benefício, entende? E essa pessoa do Rio de Janeiro, né, que eu quero passar para a doutora, teve esse benefício, né, foi questionado com relação a isso, com o dedo totalmente impossibilitado, que era torneiro, e foi várias vezes suspenso o benefício dele. Já tem que ver. Acontece, a gente passou por um período aí de fazer muita revisão aí dos benefícios por incapacidade, né, então... Totalmente inapto e querendo que ele voltasse. Sim, acontece. Mas em muitos casos a gente consegue reverter na justiça. Aí na justiça passa por uma perícia judicial, que é um pouco diferente da do INSS, atestou a incapacidade, redução da capacidade. Gente, depois do laudo pericial, é sério, o juiz já dá de cara assim, o benefício para a pessoa. Entendi. É muito até rápido. Assim, a importância é a perícia. A perícia foi tranquilo, o perito atestou, então é tranquilo. A gente vai ter direito. Doutora, nosso tempo também é corrido, né? Eu peço que a doutora coloque... Vou pedir mais a entrada de mais um convidado. Por favor, Flávio Henrique, venha para o estúdio, por gentileza. E, doutora, por favor, quais os seus contatos?
para quem não está conseguindo ou está perdendo essa causa aí do cicloacidente, que acontece muito, né? Acontece demais. Então, o Instagram do escritório é delmondesmaceió.adb, o meu, Priscila Maceió. E o telefone 61 984 23 1986. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode chamar lá no direct, que eu vou tentando encaminhar. Pode encaminhar no WhatsApp da rádio, sabe? Que ele me passa, o Jorge, né? Aí eu vou tentando responder. Perfeito. Qual o seu número novamente? O telefone, 61 WhatsApp? 984 23 19 86. E o WhatsApp da rádio é o 61 3967, tá? 1212. Pode passar suas dúvidas, nós encaminhamos para a doutora. Tá bem, doutora? Muito obrigado pela sua presença e contamos com a sua presença mais vezes para trazer temas tão curiosos, né? Sim. E de pessoas que dependem do esclarecimento. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Tenha um bom final de semana.